Vascão tende a ser a maior vitrine da Nike no futebol brasileiro, no mercado consumidor brasileiro. O Vasco também tem interesse em diversos jogadores por aí, que basicamente muitos são pedidas do técnico Fernando Diniz. Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos, considere deixar seu like e a sua inscrição aqui embaixo. E se inscreva e comenta aí também o que você acha de todos os assuntos aqui. O comentário você pode deixar no final, beleza? Mas agora já dá o like e verifica se você já está inscrito aí para o vídeo chegar para você sempre. Fechou? Cara, tava vendo uma reportagem aqui do Lance falando sobre qual vai ser o contrato do Vasco com a Nike. O nome da matéria é Vasco e Nike se aproximam de um final feliz. E a Nike pretende fazer o Vasco a maior vitrine deles no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro e no mercado brasileiro de venda de camisas em si. A Nike entende que o Vasco está no top 3 vendedores de camisa no Brasil. Ela tá atrás apenas somente de Flamengo e Corinthians, e o próximo é o Vasco. Então, isso mostra a força da nossa torcida, dentro do mercado nacional, e o quão grande a nossa torcida é em comparação com o que eles falam naquelas reportagens de pesquisa de torcida, que não sei o que coloca o Vasco direto empatado com o Cruzeiro, coloca o Vasco empatado com o Grêmio, empatado com o Internacional, próximo do Santos. E cara, isso aí é tudo baboseira, tudo balela. Olha a posição que o Vasco tá nas vendas de camisa. O Vasco, o contrato com a Nike que pretende, eles pretendem pagar para o Vasco 300 milhões de reais em 7 anos por esse contrato, se o Vasco cumprir as metas estipuladas em contrato. E a gente vai bater, a gente vai dobrar a meta. A gente vai bater essas metas. E isso, cara, é o maior contrato da história do Vasco, o contrato esportivo de material esportivo da história do Vasco. E por que isso tá acontecendo? Nem tudo é só a força do Vasco. Só a força do time não conta, mas não é a única coisa que acontece. Pode ser até o principal, mas é a única coisa. Por quê? Porque na matéria, eu não tinha noção disso, mas a Nike tá fora do Rio de Janeiro desde 2009. Ela não vestiu nenhum dos 4 grandes do Rio de Janeiro desde 2009. Ela vestiu o Flamengo e saiu do Flamengo em 2009. Com a saída do Flamengo, a entrada da Olímpicos, né? E depois e aí foi seguindo lá o Flamengo lá eles não vestiram mais ninguém. Não vestiu o Fluminense, Vasco, Botafogo, não vestiu mais ninguém. Só que eles tinham o Corinthians como a peça principal. Mas a Adidas foi lá e deu um chapéu na Nike com o contrato do Corinthians. Então a Adidas está forte no Corinthians. E a Nike tá saindo do Corinthians. E com isso, com essa saída, e a Adidas já tem o Corinthians e o Flamengo, o próximo que é forte nas vendas é o Vasco. Então, o Vasco fez um movimento no mercado muito interessante, que é quando você tem um vácuo. Sobrou esse vácuo de mercado e você precisa cobrir esse espaço. Alguém vai cobrir. E se você é o principal postulante desse cargo, vamos dizer assim, você vai e avança e você vai e pega esse lugar. É como numa corrida de Fórmula 1. Corrida de Fórmula 1, quando você tá lá, os dois carros disputando a posição, ele vai meio que gerar na frente tem um vácuo, certo? Tem um espaço vazio lá e um dos dois carros precisam ir, porque eles não vão fazer a curva junto. Quando eles vão fazer a curva, eles vão fazer a curva junto. Se ele fizer a curva junto, esse aqui vai ganhar. Então o que está do lado de fora, que provavelmente está mais rápido, ele joga na frente e vira antes. Então ele consegue ganhar a dianteira. E o mercado acontece a mesma coisa. Você mergulha naquela posição e fica lá, entendeu? E foi isso que aconteceu. Provavelmente a Nike não tinha tanto interesse antes da 777, porque ela estava muito bem ali com o Corinthians. Ela tinha um contrato muito bom com o Corinthians, que era muito vantajoso para a Nike. E era bom pro Corinthians também. Só que o mercado evolui e agora não ficou tão bom pro Corinthians e a Adidas quer pegar o Corinthians para eles. E quem entra no lugar? O Vasco. Então por isso que o Vasco foi escolhido
para a Nike. E já tinha notícia que o Vasco era procurado pela Nike desde a época da 777, que eles não tiveram interesse na Nike. Cara, como que você não tem interesse na maior empresa esportiva do mundo? De roupa esportiva do mundo, cara? Como isso? Como isso, pelo amor de Deus? Esses caras são malucos, cara. Provavelmente eles queriam fazer algum contrato que ia dar outras vantagens para 777 em detrimento ao Vasco. Então eles preferiram nem conversar com a Nike. Mas, agora, quando o Pedrinho entrou, ele entrou falando que ele queria a Nike. Ele queria uma das grandes. E a Nike foi claro que a Adidas já tem o Flamengo, eles não iam ter os dois, muito provavelmente. Então, o Vasco ficou com a maior. E vai ser um contrato muito bom pro Vasco, muito bom mesmo, de verdade. E muito bom pra Nike também. E vamos mostrar que a gente é sim top 3 vendedores de camisa no Brasil. E vamos comprar camisa até entupir o guarda-roupa. É isso que a gente vai fazer. Mas o mais interessante de tudo isso é que o Vasco tá amarrando um contrato muito interessante. 300 milhões de reais é muita grana, apesar de ser diluído em 7 anos, é muita grana num contrato. Garante muito bem o time, garante muitas coisas boas pro investimento do time, pro orçamento do time. Na hora que você vai fazer lá o orçamento do ano, você já sabe que aquele dinheiro ali tá garantido, tá tudo lá, tudo certo, você não precisa ficar se preocupando, vender o almoço para comprar a janta e, né? Então vambora. E para falar de mercado da bola, que agora vai agitar, hein, pessoal? Agora o mercado da bola vai bombar, vai ter notícia certa, notícia errada, notícia mentirosa. Eu vou trazer tudo aqui e o que eu falo, o que eu identificar que é verdade eu falo, o que eu identificar que é mentira eu falo também. Aqui não tem essa não, eu sempre falo o que eu acho que é verdade e o que eu acho que é mentira. E, cara, o Vasco tem várias sondagens, aquela sondagem, aquela procura de informação, de saber como que o jogador tá, sabe, o famoso coloca o pé na piscina, vamos ver se tá muito gelada. O Vasco tá assim. Esse é o momento do mercado que o Vasco tá assim. Então tem Vitor Sá, que fala que quer sair da Rússia e quer muito jogar no Brasil de novo e quer jogar no Rio de Janeiro. Então o Vasco seria a escolha para ele. O Diniz pediu, aí esse eu já não sei quanto é verdade, quanto é mentira, mas o Diniz pediu Gabriel Pirani. O Vasco também tá de novo voltando a carga no Brian Rodrigues. E esse eu quero falar um pouquinho mais. E também tem o Sérgio Penha, que também falou que o staff dele falou que o jogador tá muito entusiasmado em jogar no Vasco. Agora, quais desses negócios vão evoluir? Eu não sei. A gente não sabe ainda porque é tudo embrionário. E se um avançar, o outro não avança. Entende? Pode ser 2, pode ser um, que é tudo jogador de frente esses aí. Então, por exemplo, o Vasco tá contratando, tá lá no Vitor Sá e no Brian Rodrigues. Provavelmente é um ou outro. Muito difícil será os dois, né? Mas pode ser também. Mas vamos ver se vai ser assim ou não. O que isso quer dizer? Cara, o Vasco vai atacar em várias frentes, mas o Vasco não vai ficar só... não vai trazer todas, entende? Uma pode seguir, outra não. Tudo pode ser verdade, mas negócios podem evoluir e outros não. No caso do Brian Rodrigues, o Vasco já tenta esse cara há muito tempo. E o México, a notícia que vem desde da janela passada é que o time dele no México, acho que é o América, falou que ele não saía na janela do meio do ano. Que eles não tinham interesse em liberar o jogador na janela do meio do ano, porque já estava lá e tal, não sei o que. Mas que eles tinham interesse na negociação do jogador depois do no meio do ano. No início do ano não, no meio do ano sim. Então, eu acredito que o Vasco vai voltar a carga agora para entender qual que é o negócio pelo jogador e entender se dá para trazer. Esse é um jogador que, cara, ele é especulado em toda janela no Vasco. Toda janela no Vasco. E falam que o Vasco realmente vai atrás dele. Então vamos aguardar. Ele é um bom jogador. Ele chama muito atenção lá no México e chama muito atenção do scout do Vasco. Talvez ele seja a cereja do bolo do time do Vasco, esse Brian Rodrigues. Mas vamos ver como que vai evoluir, vamos ver se o Vasco vai guardar alguma graninha para dar uma cacifada lá, um cacauzinho para
pra ver se libera o jogador. Ele não é um jogador barato, eu acho que na época ele tava por 18 milhões de reais, alguma coisa assim, lá no começo do ano. Não sei se o Vasco guardou dinheiro pra isso agora. Eu acho que é isso, tá, gente? Se for outro valor, depois eu trago aqui pra vocês. Mas eu acho que é isso daí. Então, vamos aguardar, vamos ver o quanto evolui essas negociações, porque alguma delas tende a acontecer e alguma delas vai ser o jogador que o Vasco vai apostar as fichas para elevar o patamar do time na segunda parte do Campeonato Brasileiro. Belezinha? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu peço o seu like, deixa seu comentário aí. Lembra que a gente combinou no começo do vídeo? Deixa seu comentário aí, fala aí o que você acha sobre o Brian Rodrigues, sobre esse contrato com a Nike. Você já viu outros falando sobre isso? Comenta aí. Vai ser muito interessante seu comentário, beleza? Esse é o MSC Vasco, tamo junto.